O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aqueles que podem destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara o meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não tenhais medo. Essa é uma expressão, bem forte no Evangelho de hoje. Quem não tem medo? Medo de várias coisas, várias maneiras que nós sofremos e temos o medo. Mas quando Jesus fala hoje, não tenhais medo, quer dizer que a palavra de Deus não pode ficar oculta. A palavra de Deus não pode ficar escondida. Então nós precisamos dar testemunho da palavra do Senhor. Assim, a palavra do Senhor deve ser conhecida todo mundo, toda parte do mundo e todas as pessoas no mundo inteiro. Então, para conhecer essa palavra de Deus no mundo inteiro, nós precisamos ter coragem. Se tiver medo, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo testemunhar Jesus na minha vida. Não consigo viver a palavra de Deus na minha vida, nem posso falar a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, aqui chega, nós precisamos ver e também nós enfrentar o medo que nós temos. No Evangelho de hoje, então, nos traz esse relato que Jesus fala que não tenhais medo dos homens que só mata corpo. Precisamos preocupar com a alma que sofre lá no inferno. Então, medo de fracasso nós não devemos ter. Deve ter muitas provocações, dificuldades. Então, quando nós enfrentamos por causa de Jesus Cristo, então ali aparece a transformação. Ali acontece transformação na vida das pessoas. Medo da morte não deve ter, Aqueles que matam fisicamente nosso corpo de amar, mas ninguém pode matar nossa alma. Então Jesus dá essa dica para nós também, Não tenhais medo, Aqueles que tiram de sua vida, de corpo. Então aqui morte física que Jesus fala. E aí também medo pela sobrevivência
é que nós muitas vezes temos, porque Jesus fala que deve ter essa confiança no Senhor. Então essa confiança, então significa nós temos que ter certeza que nós temos a proteção de nosso Deus, né? Então isso é importante. Então não tenhas medo para declarar Jesus Cristo como o Senhor de sua vida, Senhor do universo e Salvador da humanidade. Então não tenhas medo, sinal também das primeiras comunidades que nós podemos olhar no Novo Testamento, que não tinha medo para dizer quem é Jesus, testemunhar por causa de Jesus e morrer por Jesus e para a causa do Evangelho. Então, quando nós tiver medo, com certeza nós não assumimos, esse compromisso de anunciar e viver o Evangelho de Jesus Cristo. Então, nós precisamos assumir até máximo consequências, para proclamar a palavra de Deus. Então, assim, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós somos seguidores de Jesus Cristo. No entanto, pela força do nosso batismo, e do Espírito Santo que nós recebemos, santifica e nos ajuda a ser proféticos, nessa caminhada, deste mundo, e aí transformar o mundo como um mundo de amor, paz, fraternidade e solidariedade. Então, a palavra martírio também quer dizer testemunho. Então, nós devemos dar testemunho da palavra do Senhor, e aí nós não devemos ter medo. Hoje somos convidados a pensar a nossa missão de ser batizados. Será que nós temos medo de viver a palavra de Deus, falar sobre Jesus Cristo, testemunhar Jesus Cristo? Então, esse medo nós devemos enfrentar. E aí, todas as dificuldades que encontramos, nossa caminhada, hoje precisa descartar e devemos ser fiéis ao projeto de nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, no final do Evangelho de hoje, dá essa promessa, quem declarar diante do Pai, diante dos homens também, e ele vai declarar diante do Pai. Quem negar diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai que está no céu. Olha, então a promessa de Jesus Cristo é isso aí. Nós não podemos negar Deus na nossa vida. E aí, essa é antemão uma advertência para nós, não negar Jesus na nossa vida. E aí também, Jesus fala para nós hoje, quanto todos somos importantes, porque cada cabelo da nossa cabeça é já contado. Nós não sabemos contar, cabelo da nossa cabeça, gente. Mas olha, Jesus fala hoje, olha, os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Então não tenhais medo para proclamar a palavra do Senhor. Então, nesse sentido também, o Senhor é nossa força e não haverá outro motivo para nós temer. Porque quando o Senhor é nossa força, somos dispostos para enfrentar todas as dificuldades, porque nós colocamos confiança no Senhor. Então, quando nós colocamos confiança no Senhor, especialmente quando nós celebramos a Eucaristia também, é força e auxílio à nossa vida e superamos medo. E a primeira leitura de hoje, então, Jeremias enfrenta todas as dificuldades, e ele sofre por causa de sua missão profética. Então Jeremias sofre perseguição, e aí, mesmo assim ele enfrenta todo medo e profetiza. E ele faz autenticamente denúncias de injustiças que existia naquela sociedade, e aí ele enfrentou. Por quê?
e ele acreditava, a presença consoladora do Senhor é motivo de alegria e motivo da esperança. Então, São Paulo, na segunda leitura de hoje, traz essa experiência para nós também. Olha, somos pecadores. O pecado entrou no mundo por causa de um só homem, Adão. Mas também somos justificados por causa de um só homem, Jesus Cristo. Então, quando São Paulo fala sobre esse aspecto de pecado, ele faz essa comparação de figura de Adão e figura de Jesus Cristo. E aí, o amor de Cristo, então, redime o todo ser humano, e aí a culpa de Adão retirada. Então, Cristo é salvador da toda a humanidade. E no Salmo responsorial de hoje, atendei-me o Senhor pelo vosso imenso amor. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, somos convidados hoje a enfrentar o medo e proclamar a palavra do Senhor. Proclamar a palavra do Senhor com coragem, e aí, assim, testemunhar Jesus Cristo em nossa vida. Quando nós proclamamos a palavra do Senhor, com certeza a proteção de Deus está conosco. Deus está sempre caminha conosco, Deus está conosco, e assim nós temos alguém que dá auxílio para nós. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, não tenhamos medo para proclamar a palavra de Jesus e viver a palavra de Deus na nossa vida, na vida da família, vida da comunidade. E aí Deus nos abençoa e fortaleça nossa caminhada, especialmente esse tempo de pandemia que nós somos desafiados. Hoje somos convocados para enfrentar esse medo pela graça de nosso Deus. Então Deus nos abençoa e nos proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.